empregada doméstica e diarista. Aula número 2. Com Líbia Ximenes, consultora de gestão de pessoas, coach, palestrante, professora. O conteúdo da nossa segunda aula: arrumação e limpeza, cozinha, banheiro e sala. Como ganhar tempo na limpeza? Como arrumar a mesa no dia a dia? Uso correto dos equipamentos elétricos e limpeza de piso. Então vamos ver, nessa nossa segunda aula, estes conteúdos. Arrumação e limpeza de cada cômodo. Então, para a manutenção e limpeza da casa, que seja executada de acordo com as preferências e necessidades dos moradores. Elaborar um planejamento é essencial nas tarefas para que possa vir a facilitar e otimiza o trabalho. E o trabalho fica mais rentoso, fica mais proveitoso. Então, o planejamento deverá fornecer todas as orientações da rotina. Quais são elas? A limpeza, a arrumação, a lavagem, a passagem de roupas, preparo das refeições e organizações. Então, determinar os dias da semana em que as tarefas serão realizadas. Aí detalhar como deve ser realizada cada tarefa, quais são os equipamentos e os produtos que serão utilizados. E é preciso ter um senso de arrumação. Como eu vou organizar? Como eu vou fazer? Então, devemos arrumar utilizando uma metodologia eficiente para facilitar o acesso e o manuseio. E devemos estabelecer critérios para a ordenação, pois só assim conseguiremos organizar tudo com eficiência. Então, nós precisamos lidar sempre com esse manuseio de uma forma mais centralizada, pois nós precisamos de que sermos eficientes no que nós precisamos fazer. Para nós sejamos eficientes, nós precisamos ter um planejamento, uma adequação. E aí, naturalmente, com essa organização, nós vamos obter a eficácia, o progresso que nós queremos ser. Para que tudo isso aconteça, nós precisamos de um treinamento. Esse treinamento, que vocês estão se preparando para se adequar e se aperfeiçoar cada vez mais. Existem os hábitos que são vícios, não é mesmo? Então, para mudarmos, utilizamos uma tática chamada como? Só hoje vou fazer diferente. Então, nós precisamos aplicar dentro de nós mesmos essa frase. Só hoje vou fazer diferente. Então, cada dia você aprimora mais e diz para consigo mesmo. Então, assim, nosso cérebro, ele aceita mais fácil a mudança dos hábitos. Então, nós sabemos que toda mudança ela não é fácil. Mas, se nós tivermos critérios, se nós nos organizarmos, as mudanças, elas não vão ser tão difíceis, porque nós vamos se adequando e vamos planejando. Então, com essa tática, repetiremos os novos e bons comportamentos de auto-organização. Então, sempre buscar para quê? Para essa auto-organização. E essa disciplina, ela vai criando o quê? Esse hábito construtivo dentro de você, que torna os comportamentos fáceis
de serem seguidos. E aí vai ficando mais fácil de você habitualmente construir dentro de você. A cozinha. Então, ao fazer uma refeição, sempre atente para jogar os papéis no lixo e lavando as vasilhas para não deixar acumular. Então, cada vez que nós deixamos acumular, é pior, que o acúmulo das louças sujas vão crescendo. E aí limpe bem os pratos antes de lavar, para que os restos não entupam os encanamentos. Então, nunca jogue na pia gordura e pó de café. Então, pó de café você joga ou leva o filtro e joga, né, logo. E também ter o hábito, a gordura sobrou de uma fritura, passe dentro da panela um papel toalha. Não jogue dentro da pia aquele óleo, aquela gordura que foi saturada. Então você naturalmente pega um papel toalha ou você vai e coloque dentro de um recipiente esse óleo que sobrou, mas não elimine na pia. Dicas. Então, fogão, limpar após as refeições. Então, sempre que você terminou ali seus alimentos de fazer no fogão, termina e limpa para não deixar acumular. O forno, limpe a cada 15 dias ou, caso precise, antes. A geladeira, limpe com esponja lisa, úmida, com pouco detergente a cada 15 dias. Uma vez por mês, passar o aspirador de pó na parte de trás do motor e lembrar que desligue a geladeira, certo? Passar o pano com desinfetante quando terminar de arrumar a cozinha. Então, após o almoço, e lavar a cozinha uma vez por semana. Observação: sempre que for limpar os equipamentos elétricos, desligar o fio da tomada. Banheiro. Então, estes procedimentos devem ser feitos cedo, assim que os quartos estiverem livres. Tirar toalhas, roupas sujas, enfim, tudo que estiver fora do lugar. Colocar as toalhas para secar, de preferência no sol, que aí fica mais fácil para você organizar. A saboneteira, tire o sabonete, lave a saboneteira. A pia, guardar no lugar todos os objetos que estejam sobre a pia e depois passar uma esponja. O espelho, passe álcool onde estiver sujo. Então, isso vai dando toda uma harmonização para você estar executando a limpeza. O vaso sanitário, da descarga, né? Embaixo da borda onde sai água, esfregue com escova. Capriche nesse local. Então, local por onde a água vai embora, este é outro lugar em que forma limo. Tem que ser bem limpo. Dê novamente descarga e pingue desinfetante e feche a tampa. O vaso sanitário na parte externa, passe esponja com sabão e desinfetante por fora da bacia, assento e tampa. Depois de todo limpo, recolocar as toalhas bem arrumadas, dar uma olhada para ver se está tudo no lugar de maneira harmônica. Colocar desinfetante nos ralos e umas gotas na pia. Então, às vezes, você pode esquecer algum produto no banheiro. Então, é por isso que você dá essa nova olhada e aí você olha se colocou o papel higiênico no local, se você colocou todos os produtos que você retirou da pia, colocar novamente. Então, é ver se está totalmente limpo conforme é preciso dar
aquela harmonização. A sala. Então, retire o que for possível para facilitar a limpeza. Limpe os móveis, passe o aspirador no sofá, almofadas, tapete. Varra muito bem. A seguir, passe um pano úmido. Lave os objetos que podem ser lavados, como porcelana, vidro, cristal, com muito cuidado. E nos locais de madeira, passe o lustra-móveis. Arrumação diária do quarto. Então, abrir o quarto, as cortinas, as janelas. Dobrar as roupas de cama, passar pano úmido com desinfetante se o quarto for tábua, granito ou cerâmica. Tirar o pó com pano úmido dos objetos, voltar os objetos para os mesmos lugares. Então, arrumar a cama, dobrar os lençóis e colocar a coxa. Olhar de longe se o quarto está harmonioso e deixar perfumado, agradável. O quarto deve estar acolhedor, cheiroso e lindo. Então, tudo que uma pessoa pode imaginar, outros poderão fazer realidade. Então, é isso que nós precisamos dar essa construção no ser. Olha os ambientes como nós deixamos, né? Como nós estamos arrumando, como nós estamos executando. Então, tudo isso é de uma forma prazerosa, que vai dar exatamente essa harmonização no ambiente. Como ganhar tempo na limpeza? Como é que a gente pode estar ganhando tempo na limpeza? Então, a limpeza da casa, além de proporcionar uma vida mais saudável, oferece bem-estar e demonstra que há higiene na residência. Entretanto, há empregadas que sofrem com esta limpeza, ocupando o quê? Muito tempo. Não é mesmo? Então, muito tempo, às vezes passa muito tempo nessa higienização. A cada semana, ter maior atenção a um cômodo da casa, onde desta forma você ganhará tempo na limpeza. Varra toda a casa e tire o pó antes de aplicar qualquer solução de limpeza líquida, pois desta forma você evitará a formação de sujeiras que vão, porventura, acumulando. Evite limpar lugares muito altos com a ponta dos pés. Muito cuidado. Pegue a escada e use a escada. Não use se for muito alto, né? Que isso é muito perigoso. Uma cadeira de plástico, nunca suba numa cadeira de plástico. Para isso, utilize a escada. E quando o lugar for muito embaixo, sente, né, no chão. Desta maneira, você não ficará cansada nem terá problemas na coluna, além, é claro, de ser uma forma eficaz. Então, sempre está voltando isso na aula 1 que nós vimos de ergonomia. Se você não assistiu à aula 1, clique e assista para você ver todos esses procedimentos e os cuidados que nós precisamos ter com a nossa, né, ergonomia. Não exagere nos produtos de limpeza, pois a remoção destes exigirá mais tempo e trabalho. Então, sendo que utilizando pouco, você terá um resultado muito bom em economia de produtos. Então, muitas vezes utiliza-se muitos produtos, a água sanitária usa demais. A água sanitária nós precisamos ainda diluir. Então, ter cuidado com os produtos para não estar utilizando demais. Estar utilizando na quantidade correta. Estabeleça uma rotina de limpeza para que a casa fique em ordem e limpa. Sempre. Pois mesmo que um dia haja necessidade de realizar diferentes tarefas, assim você precisará fazer apenas as tarefas básicas. Então, é estabelecer uma rotina de limpeza e assim vai ficar bem mais fácil para executar os trabalhos.
arrumar a casa no dia a dia? Então, como nós precisamos estar arrumando a casa, né? Como arrumar a mesa, quer dizer, no dia a dia. Então, em todos os tempos e culturas, o homem sempre procurou valorizar os momentos das refeições, transformando-os em verdadeiros rituais. Porém, a vida moderna tem modificado esses costumes. Então, é preciso valorizar essas ocasiões em que se encontram para uma refeição. Então, é muito importante esse encontro, né, na mesa, que muitas vezes, pelo seu dia a dia, o seu corre-corre, não tem esse hábito, essa construção de fazer a alimentação ou em casa ou você está fazendo em outro espaço. Mas uma construção no final de semana, você tem essa opção de fazer. Então, vamos arrumar a mesa de uma forma que dê prazer de construir e ficar mais tempo ali conversando. Portanto, caprichar na colocação da mesa, tanto quanto na elaboração dos pratos, é uma expressão de carinho especial, além de mostrar a elegância. Então, mesmo no dia a dia, podemos ter criatividade, preocupando para que a mesa diária seja sempre bem colocada. Então, isso é muito importante. Uma mesa bem colocada dá um prazer de você executar e partilhar e ficar mais tempo. Tá vendo? A harmonização dos talheres, dos copos. Quando você utiliza, certo, uma toalha, você não vai estar usando os panos a quais você está colocando sobre a mesa. E aí você ou utiliza um ou você utiliza o outro, certo? E é essa harmonia que vai dando para você construir melhor e fazer melhor o seu dia a dia. O prato raso deve ser colocado no centro do local destinado a cada pessoa. O prato fundo fica em cima do raso, caso seja utilizado para uma salada ou uma sopa. E o garfo fica à esquerda do prato. Então, quando você for colocar a mesa, você já vai com os talheres nas mãos. Então, você já vai com o garfo na mão esquerda e a faca na mão direita. Então, não tem erro de você estar colocando errado. A faca é colocada à direita do prato, com a lâmina voltada para dentro. Não tem a lâmina da faca, então a lâmina da faca é voltada para dentro. A colher de sopa fica do lado direito, depois da faca. O guardanapo fica sempre do lado do garfo, que é do lado esquerdo. E pode ser colocado em um guardanapo, né, para dar um ar diferenciado. Então, é isso que a gente faz. Então, quando você utilizar o jogo americano, você só utiliza o jogo americano, não utiliza a toalha. Então, a toalha você utiliza ela sozinha. Uso correto dos equipamentos elétricos. Então, não ligue muitos aparelhos na mesma tomada, pois isto provoca aquecimento nos fios, desperdiçando energia e podendo causar curto-circuito. Então, tenha muito cuidado, não está utilizando muitos equipamentos em uma tomada só. Nunca mexa em aparelhos elétricos com as mãos molhadas ou com os pés em lugares úmidos. Ao trocar uma lâmpada, não toque na parte metálica. Então, cuidado, quando você for trocar, suba numa escada e troque a lâmpada com cuidado. Não pegue na parte metálica. Não coloque facas, garfos ou qualquer objeto de metal dentro de aparelhos elétricos ligados. Tenha muito cuidado. Muitas pessoas utilizam, né, o liquidificador, abre e coloca objetos que aí você pode sofrer um acidente. Então, não coloque o liquidificador ligado.
O aquecimento do ferro elétrico provoca um desperdício muito grande de energia elétrica. Então, por isso, habitue-se a acumular a maior quantidade possível de roupas para passá-las todas de uma vez só. Certo? Então tenha muito cuidado, não fique ligando o ferro, que a gente sabe que é um acúmulo, um desperdício muito grande de energia. O ferro, a resistência do ferro, ela consome, ela puxa muita energia. Quando tiver necessidade de interromper o serviço para atender ao telefone, à campainha, não esqueça de desligar o ferro, pois além de poupar energia, ainda evitará o risco de provocar algum acidente grave. Lava-roupa. Procure lavar de uma só vez a quantidade, o peso, aí você vai saber qual é o peso da sua lavadora, né? O peso máximo de roupa indicado pelo fabricante, para você fazer economia de energia e de água. Então, nunca coloque uma máquina pela metade. Então, quando for utilizar, coloque sempre a máquina na sua potência máxima, que é a sua lavadora. Utilize somente a dosagem correta de sabão, especificada pelo fabricante, para que você não tenha que repetir a operação. Então, não coloque demais. Então, o amaciante, qual é a quantidade? O sabão em pó, a quantidade. E caso você venha precisar de alvejante, você coloque também a quantidade correta. Limpeza de piso. Cerâmica. Para a limpeza diária, água e sabão ou detergente. É importante utilizar produtos de limpeza conhecidos de confiança e observar no rótulo se não contém ácido. Então, ter essa preocupação e estar sempre nessa observação. Algumas dicas podem ajudar a evitar maiores problemas. Quais são esses? Rodos e esfregões limpos e em boas condições diminui o tempo de secagem em uma série de pisos. Então, você está passando ali só o rodo, você já ganha muito tempo para estar retirando a água. Não deixe pessoas circularem por locais que não estejam totalmente secos. Se preciso, coloque uma sinalização. Então, tenha muito cuidado, que aí as pessoas podem estar circulando, não perceberam que o chão está úmido e aí pode vir a sofrer uma queda. Para uma limpeza mais pesada, você pode utilizar uma mistura. Tem meia xícara de água sanitária, 1/4 de xícara de vinagre branco, 1/4 de xícara de bicarbonato de sódio e 3 litros de água morna. Mistura bem e passar nos azulejos e pisos sujos ou encardidos. Então, muitas vezes não tem azulejos que ficam encardidos, que ficam sujos, você não tem como remover. Então, utilize essa mistura e aí esteja passando. E ali você deixa agir por 10 minutos. E aí você vem e normalmente você faz a lavagem com água e sabão. Mantenha em dia a limpeza dos móveis e objetos. Sendo assim, ficará mais fácil de manter a casa em ordem. Então, se a gente vai mantendo, fica muito mais fácil para a gente manter sempre a casa limpa. E aí eu trago uma frase, né, do grande filósofo Sócrates, que ele nos diz: o segredo da mudança é focar toda a nossa energia não em lutar com o antigo, mas em construir o novo. Então é isso que nós precisamos executar. A gente precisa aprender a cada dia as execuções novas. Mudanças são difíceis, construções de hábitos também. Eu já fazia assim. Por que não mudar? Você vai canalizar para um serviço mais fácil e a construção melhor. Obrigada. Aguarde a aula 3. Deixe seu comentário, faça sua inscrição.
Está perdendo tempo? Ainda não fez a sua inscrição para receber novos vídeos. Deixe seu like e assim você vai construir. A próxima aula, a aula número 3, estará sendo lançada quarta-feira. Te aguardo, hein? Espero por você lá. E aí vocês estiveram aqui com essa aula com Líbia Ximenes. Eu sou gestão de pessoas, consultora, coach, professora e palestrante. Obrigada. Aguardo por você, hein?